Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres. E é sempre uma alegria estar aqui na sua companhia de segunda a sexta, às 15 horas, sempre assim animadas, não é? Animadas. Esteja calor, esteja frio, calor lá fora, aqui está sempre um fresquinho, quando lá fora está frio, aqui está sempre um quentinho, portanto, é sempre assim Há um uma altura equilíbrio boa. entre lá Exatamente. fora e cá dentro. Sim, porque é o nosso coração. Não liguem. É de ser este dia, é assim. Pronto, e é isso. O que é que queres falar hoje? Falar sobre as redes sociais, já sabe, temos as nossas redes sociais do programa Conversa de Mulheres, que nos pode seguir, pode partilhar, pode conhecer a nossa programação semanal, Sim. pode saber mais sobre as nossas convidadas, pode ir vendo também uma coisa que acho que às vezes nos esquecemos de referir, é que, por exemplo, no nosso Instagram e Facebook, consegue saber quais são os programas que estão a ficar disponíveis no YouTube. Pois é, porque às vezes já passou 15 dias, eu quero rever o programa, mas já não sei bem quando é que foi, quando é que está no YouTube, e então também nas nossas páginas vai conseguindo ver, olha, esta semana foram disponibilizados estes programas, ou este dia foi disponibilizado Que este programa. organização. Isto é uma maravilha, tudo para não perder pitada. Pitada. Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres. Tem muita informação, tem frases inspiradoras, programações, promocionais, aqueles 20 segundos maravilhosos em que referimos qual é a convidada do dia. Portanto, muita informação. E depois, sim, YouTube, Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, e encontra sim os programas completos para que possa rever, ver pela primeira vez, rever as vezes que quiser e partilhar muitas vezes a toda a gente. Partilhar com quem está do outro lado do mundo, por exemplo, e que não consegue ver no mesmo horário, partilhar com quem não conseguiu ver ou já não tem acesso, já passou o programa, e para si também para rever, para começarem a fazer as nossas receitas lá em casa. Claro, Nossas, salvo seja, sim. das nossas convidadas. As nossas convidadas. A única coisa que nós fazemos é ajudar. Exatamente. Somos A Ruth a descascar e a Cláudia a mexer. A descascar. A descascar a fruta e coisas assim. Acho que ainda não fiz isso. A descascar os alimentos. Exatamente. E pronto, e a dar os ingredientes. Exato, e vou pôr as coisas para lavar, sou assim uma boa tarefeira. E a Cláudia só mexe. Exatamente. E mexe no fogão. Exato, Opa, isso é verdade, o fogão só obedece à Cláudia, isso é um facto. É verdade. Programas com fogão tem que ter a Cláudia, que ele só obedece à Cláudia, exatamente. Bem... Não? Ruth? Sim. Agradecer a todos os que têm sugerido mulheres a virem ao nosso programa. É verdade. Têm mandado as suas sugestões, têm-se proposto também e temos recebido muito boas propostas e estamos muito contentes por estar aqui a levar cada vez mais projetos e mais mulheres inovadoras e empreendedoras assim por todo o mundo. Bem, antes de recebermos mais sinais, não tarda, recebes assim. Daqui a pouco é assim. Ok, já percebi. Vamos passar um pequeno separador, porque os nossos anúncios estão a demorar muito tempo e já voltamos com a conversa com a nossa convidada de hoje. E cá estamos nós, sem anúncios, sem nada a dizer, porque ou queixam-se que eu falo muito ou queixam-se que eu não falo nada. Então vamos ver se hoje há equilíbrio. Não, falas o que tu quiseres e eles queixam-se à mesma. Pronto, é assim que funciona. Pronto, está bem. Não conseguimos agradar a todo o mundo. Oh, Ruth, é melhor seres tu a dizer quem é a nossa convidada. Porquê? Para equilibrar. Porquê? Então, vamos aqui a receber... Vamos ver se eu digo bem o nome. Gabriele. Gabriele. Certíssimo. Gabriele. Eu sabia que havia aqui qualquer coisa, não é? Isso é só o sotaque. É o sotaque. Então, Gabriele. Pronto. Ora, aí está. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, e de que projeto é que nos vem falar hoje? Um projeto de bolos. De bolos. Portanto, hoje estamos no doce. Por isso é que nós estamos aqui animadas, já perceberam, não é? Doce, alegria. Como eu estava a dizer, temos recebido tantas nutricionistas para irmos de férias bem fit e apertar-nos bem e depois bolos. Ao dia do miminho. Exatamente, o dia em que podemos comer os bolos. Entram os docinhos. E qual é o nome do seu projeto? Entrelaçados. Entrelaçados. Por que este nome? Porque eu sempre fui uma menina assim muito Disney, muito apaixonada pelos filmes da Disney.
E pronto, resolvi colocar esse nome no meu projeto, como se dissesse que as pessoas, para nós ficarmos entrelaçados, mais pertinhos, mais juntos e aconchegados com os docinhos. Com os docinhos, pois é isso mesmo. Pronto. E então, e desde pequenina, gostava de cozinhar, fazer docinhos? Não. Não. Bem, eu costumo dizer que eu era daquelas meninas que até aqueles bolos prontos que a gente compra no supermercado, caixinha, que é só misturar, ficava ruim. É, a Nunca sério? conseguia fazer nada, não era muito de E não cozinha. gostava? Não, não era uma coisa que me chamasse a atenção, não. Por acaso, não. Que E só engraçado. veio surgir mesmo em adulta. Nunca foi aquela história de estar a ver a avó a cozinhar, a acompanhar. Não, no meu caso, não. Por acaso tem a Mas minha e mãe que E fazia. gostava de doces? Ao menos gostava Ah, dessa isso parte da sim. festa e de ter os Eu doces? sempre fui a menina de comer os doces. Nunca de fazer, mas de comer sempre. Quais eram os seus doces preferidos quando era pequena? Eu acho que o brigadeiro, né? O brigadeiro é aquela coisa que é memória de infância. Acho que isso era a única coisa que eu conseguia fazer. Pegar o tacho e fazer brigadeiro desde pequena Mas que mesmo. não é assim tão simples, não é? Agora já não, agora já existem outras técnicas já. Mas nada como aquele brigadeiro mesmo simples feito em casa para comer na panela, Diretamente da panela. diretamente não é? da panela. É O maravilhoso. mais importante é o Porque sabor. isso é uma coisa engraçada, porque brigadeiros não é uma coisa, por exemplo, da minha infância, não é? Porque cá Pois nós é, não temos tanto, é não é? verdade. A Gabriela Mas nasceu a mim- cá, nasceu no Não, Brasil. nasci no Brasil. A Eu Rita nasci era infeliz. em Não, Santos. não era infeliz, comia outras coisas. Mas não se comia brigadeiros, não. Ai, deve ter Da coisas panela. maravilhosas. Como é que é também. possível? Ótimas lembranças. Sim. Arroz doce. Eu não gosto. Cenoura. Gostava Cenoura. de bolo de cenoura. Gostava de bolo de cenoura. Estás a Bolo ver? de cenoura, tem uma ótima receita Também de bolo de é, cenoura também. brasileiro também, que é Sim. diferente do Mas americano, o mas bolo também é de muito bom. cenoura é muito diferente, pois o É muito brasileiro. Mas de diferente. chocolate. Sim, sim, isso eu gostava. Pudim. Sim, não me lembro de comer muito pudim. Ai, mas- Pudim, vá, pudim passamos Olha, à também. frente. só aquele dos bigodes, que era aquele do pó, dos bigodes. Não sabem como é que é? Sim, um do pacote. Que Bem. tinha bigodes. Sim, exatamente, já te lembras. Não. Bem, vamos nos concentrar. Gabriel, como é que foi aqui a sua infância? O que é que são as suas memórias? O que é que gostava de fazer? Em termos de cozinha e de doce, como eu acabei de dizer, não tenho muito essa história para contar. Assim, a minha mãe fazia, sim, não era minha avó, era minha mãe. Até teve no Brasil uma padaria Ah, ok. quando eu era criança e também fornecia para eventos, bolos, casamentos, para doces, pronto. Uhum. Mas eu não era, nessa altura eu nunca fui muito... Me lembro de se calhar enrolar um docinho uma vez ou outra, era mais a minha irmã, que é mais velha, que ajudava mais a minha mãe nesse sentido dos O que é doces. que a Gabriel ficava a fazer? É brincar. Que A espera que boneca? tivessem Ia feito. terminar qualquer coisa para eu raspar, para eu lamber, para eu comer, a Pronto. vasilha do bolo, a raspa do brigadeiro. Mas isso, Era mais por aí. nunca fui para estar do lado para tentar aprender, não. Por acaso, não. E então, e o que é que queria fazer quando era pequena? O que é que Eu- se imaginava a fazer quando fosse crescida? Eu sempre falei que ia ser veterinária. Porque a minha paixão pelos animais era uma coisa impressionante mesmo. Eu tive vários bichos já na minha infância. E sempre disse que ia ser veterinária, não sei porquê. Eu E acho que viveu assim mais na cidade ou mais no na campo, cidade, fazenda, sim. Eu como nasci vocês em chamam? Santos, em São Paulo, Sim. mas vivi lá só até os 3 anos. E depois passei o resto da minha infância em Salvador, na Bahia. Ah, em Salvador, É. na Bahia. É uma cidade grande. Então, não tenho muito essa recordação de pé no chão também, não. Era mais prédios e... Mas como E falou play. que tinha vários bichinhos, vários Sim, animais. sim, aqueles todos que pudesse caber em casa eu tinha. Eu conseguia ter. Que tipo de bichos? Tartaruga, coelho, cachorro, gato. Foi sempre revezando, nunca todos ao mesmo tempo. Periquito, peixe, pintinho, que depois Até os cresceu, virou galinha. pintinhos. A minha mãe sumia com todos, eu não sei o que ela fazia depois com o tempo. Na panela. Ai, que horror! Estou a brincar. Que horror, as crianças agora estão a olhar para ti Convidada já é horrorizadas. crescida. Pronto. Não cheguei. Estou a brincar. Iam para qualquer sítio. Iam passear, não era? E porquê, o que é que mudou aqui neste sonho de veterinária? Chegou a tirar o curso? Não. Não, nunca fui. Cheguei a começar nutrição no Brasil, Sim. mas nunca... Nutrição. Nutrição. Porquê depois nutrição?
Porque era uma outra paixão depois de adolescência, se calhar, a questão da alimentação, da boa forma, de tentar manter a forma, tentar manter uma alimentação saudável. Era uma pessoa muito preocupada com a imagem? Sim, era. Sim. Mudei bastante até e acho que é muito melhor o equilíbrio que a gente encontra aqui em Portugal nesse sentido. Porque, Como assim? porque lá é uma obrigação, é um peso. Sério? A vaidade chega a ser um peso, assim. E O aqui quê? a Para coisa ser já é fit? mais Para amena. estar sempre no biquíni? É, Porque há porque verão parece e que o ano todo mundo inteiro. te julga Sim. o tempo todo. E aqui a gente já se sente muito mais à vontade para a gente Sério? ser mais simples e aproveitar as coisas simples da vida sem estar se preocupando. Ah, mas eu tenho que correr para fazer uma maquiagem primeiro porque eu não posso ir comprar um pão sem estar, por exemplo, né, com uma maquiagem. Está a dizer que, por exemplo, no Brasil as pessoas são muito mais cuidadas, toda a gente é muito mais Não é cuidada. questão de cuidado, eu acho que é excesso de... é excessivo, é vaidade mesmo. É uma cobrança. Não fazia ideia. Pois, não, nunca tínhamos tido ninguém que eu acho que Claro, falasse isso quando assim. se pensa em brasileiras, Sim, sim. é o biquíni. Não, e nós já falámos aqui muito que o Brasil é muito, muito mais avançado que nós aqui, pelo menos em Portugal, em termos de estética. As coisas de estética estão mais à frente, as coisas da maquilhagem. Até na minha área também agora. Sim, até mesmo na área Sim, do tem cake muito design, mais dos coisas. bolos e tudo, o Brasil está muito mais à frente, não há dúvidas sobre isso. Mas nunca tínhamos tido aqui ninguém que nos desse esse, pelo menos não me lembro, este sentido que está a dar, que essa é foi sentir peso. a minha opinião, né? É a minha opinião e foi o que eu senti quando cheguei aqui, passado uns anos, que eu consegui me libertar dessa questão, desse peso, assim. Então, e era muito fit ou não era fit e por isso é que tinha que ter cuidado com a Eu alimentação? sempre fui de doce, eu nunca fui muito regrada com a alimentação, porque eu nunca fui muito de comer comida, nunca gostei muito, nunca gostei de comer em horas certas, então doce sempre foi a minha preferência. Besteiras, tipo bolachas e coisas assim, por isso, acho que por isso que eu pesquisava mais, estava sempre naquela tentativa de melhorar. Sim. E daí Começou veio... a entender como adolescente jovem que tinha que melhorar aqui um bocadinho da alimentação para o futuro e tudo mais, exato. e surgiu aqui este gosto pela nutrição. Surgiu esse gosto pela nutrição, sim. Mas, entretanto, ficou para trás também, completamente. Mas porquê? Já Começou a tô cá. trabalhar, veio para cá, o que é que Eu vim para aconteceu? cá, estou cá há 13 anos, mais ou menos. E veio para cá, podemos saber porque acaso do destino que a trouxe, que bons ventos a trouxeram. É verdade. A minha mãe e a minha irmã já estavam cá a morar, Ok. já há alguns anos. E a mãe é que sabia fazer os doces, portanto era melhor vir atrás da mãe. A minha irmã veio primeiro, casou-se, veio para cá morar. E passados uns 3 anos veio a minha mãe. Eu só vim depois, acho que de uns 5, 6 anos. Não era muito a minha perspectiva, não. Não se Mas não fazia muito sentido também. Eu morava com a minha avó. Sim. Quando eu vim para cá foi de passagem, não era algo para ser permanente, para ficar tanto tempo. Era assim, no máximo uns 2 anos e volto. Acabou, olha. Acabou que eu Apaixonou-se, não conseguiu ser, mas... acabei por ficar, é verdade. Com a família cá, com o aconchego da mãe, olha. Pois, foi ficando. E então, quando veio para cá, o que é que veio fazer? Vim mesmo, a princípio era para estar com a família, depois voltar a estudar. E eu já ia rever novamente o que eu gostaria de fazer aqui, porque algumas coisas são diferentes, né? Mas ainda era jovem, não estava muito preocupada ainda assim com isso, não. Com o futuro e o que é que vou fazer? Mais ou menos, sim, de alguma forma sim. A gente se preocupa sempre com o futuro, mas não tinha algo definido. Era algo para analisar, para ver o que ia acontecer. Como minha família já estava cá há um tempo, eu já tinha a situação estabilizada, não estava muito preocupada com esses detalhes. Comecei a trabalhar com minha mãe, porque na altura ela tinha um cabeleireiro, dava uma ajudinha de vez em quando. Como também não era nada que fosse da minha... Lá está, a mãe tinha a padaria, eu fazia só lá umas coisas. A mãe tinha o cabeleireiro, eu ia só lá fazer umas coisas. Filha caçula, né? Acho que é um bocado por isso, porque a mais velha estava sempre lá. Estava sempre incluída nos projetos. A mais nova, pronto, era mais nova. E então como é que foi surgindo este projeto na sua vida, não é? Porque hoje tem um projeto, não é? Surgiu mesmo na altura que fiquei desempregada aqui. Eu fui, depois que, dava uma ajudinha com a minha mãe no cabeleireiro, mas não era algo que eu nem sequer soubesse fazer. Sim, claro. Assim, fazia como fazia em mim, mas não era algo que eu tivesse formação para fazer. Sim. Então, achava que não queria aquilo, né? Mas tinha que trabalhar também, porque não podia deixar o peso todo em cima da mãe, né? Claro. Fui trabalhar para
o centro comercial, em lojas, que é das coisas mais fáceis que acho que a gente, quando chega de fora, consegue encontrar. Passei 6 anos em uma empresa, era vendedora. E, entretanto, depois que eu casei, né, e tive minha filha, aquilo... Casou com português? Com português, sim. Por isso apaixonou-se mesmo por Portugal. Foi um dos motivos que eu já não consegui voltar, né? Depois que constituí família, aí já não penso mesmo, já não sequer passava a possibilidade de voltar para o Brasil. Então, nesse entretanto, quando minha filha nasceu, não estava mais fazendo sentido aquele trabalho para mim. Porque é um trabalho que exigia muito de mim, tempo, dedicação, para eu ter o resultado financeiro que eu queria. E não conseguia ter esse tempo disponível depois para estar com a família, para estar com a minha filha. Perdia muitas datas importantes, como natais e outras datas, que aquilo, centro comercial, é sempre... Custava-lhe muito isso, não é? Custava muito. Quando os nossos filhos nascem, há aqui uma... Não, completamente. Muda tudo, não é? A Muda perspectiva. tudo. Parece que olhamos tudo de uma maneira diferente. Eu sempre fui muito ambiciosa, eu era daquelas meninas que trabalhava mesmo assim, empenhada, sabe? Tipo, não tinha... Se quisesse me escalar para fim de semana, feriado, eu chegava logo à frente, pode me colocar que eu venho. Alguém faltou, pode ir que eu venho. Eu não tinha esse problema, era sozinha, tipo, não tinha... Sim, depois que minha filha nasceu, foi mesmo completamente diferente. Porque então, aí já não há dinheiro que pague aquilo que se perde, já não é? Já não. Até para a própria empresa, eu acho que eu já não estava sendo o melhor. Eu mesmo conseguia fazer esse balanço de mim mesma. Porque já estava ali com a cabeça no outro lugar, né? Já não estava ali 100% como deveria estar. Então, foi aí que eu me afastei e fui para casa para curtir um bocadinho da infância da filhota e ver ela crescer. Pronto, e aí, nesse tempo, a gente nunca quer ficar parada sem fazer nada, de braços cruzados, né? E comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. Assim, via que aqui em Portugal era uma coisa que gostavam muito dos produtos, dos doces brasileiros, dos bolos, brigadeiros. Nós não temos, porque nós não crescemos a rapar tachos de brigadeiros. E olha que eu rapei muito A lamber lata de leite condensado. Sim, eu já contei aqui que eu só descobri o leite condensado, já era teenager. Foi uma... Olha, foi um mal, da última, já nem sei em que dia que foi esse programa, mas depois da gravação desse programa, abri uma lata de leite condensado lá em casa e sabem o que é que aconteceu, era não tão é? bom. Azedou. Foi, azedou, só se foi na minha barriga, a minha barriga que deve ter ficado azeda. Oh, meu Deus. Não falemos de leite condensado. Bem, falemos, que hoje temos que falar. É brigadeiro. É brigadeiro. Pronto, e eu comecei a pensar por aí o que eu poderia fazer. E não queria fazer nada que todo mundo já fizesse, que eu já tinha visto. Então, comecei a pensar em coisas que pudesse ser uma novidade que agradasse. E na altura descobri que estava se fazendo no Brasil uns bolos que eram montados dentro de uns potinhos. Eram bem umedecidos. Sim. Levava camadas entre bolo e recheio. O recheio também tinha uma textura mais líquida, né? Para ficar tudo muito úmido, tipo sobremesa. Sim, era tipo não meio bolo. Meio bolo, meio sobremesa. Sim, mas que se come assim tipo à colher, exatamente. Não é? Isso é muito bom. E aí comecei a pesquisar isso, comecei a pesquisar uns sabores. Porque, entretanto, a minha mãe aqui acabava sempre por, em ocasiões de aniversário de familiares, acabava sempre por fazer bolinhos, porque era uma coisa que ela tinha alguma experiência da padaria, né? Então, ela acabava sempre por alguns amigos mais próximos pedir, você não consegue fazer para mim, pro meu aniversário? E minha mãe ia fazendo, não era nada que ela trabalhasse aqui, ela fazia mesmo só para alguns amigos e pessoas próximas, quando lhe pediam. E aí eu peguei nisso e fiz assim, minha mãe pode me ajudar, de certeza, né? É uma coisa que eu vou perguntar a ela. Então, conversei com a minha mãe. Já que pequena não aproveitei. Mesmo. Conversei com a minha mãe e disse, olha, mãe, você me ensina, você me ajuda, tô tendo essa ideia, eu acho que é uma coisa que vai ser bem legal, é uma coisa diferente, que aqui, na altura, em 2016, foi quando aconteceu isso, não se via esse tipo, agora já tem muito, mas naquela altura não tinha. E então eu comecei daí, a minha mãe me ensinou uma receita de bolo, uma básica, um pão de ló básico, depois um pão de ló de chocolate, que é quase a mesma coisa, só acrescentando, né, o cacau, o chocolate, e alguns recheios básicos, e aí eu comecei a divulgar, abrir uma página, que no início não chamava, era entrelaçados, mas era bolo no pote. Era bolo no pote. Depois, entretanto, eu alterei. Abri uma página, coloquei uma ementa,
fiz uns bolos, tirei foto, fui publicando e comecei a receber E contato. já tinha este gosto, porque para fazer isto, não sei, acho sempre que uma pessoa que se lança assim a ser empreendedor, faço sempre esta pergunta, já tinha pensado alguma vez em ser empreendedor, em ter o seu negócio, em ser dona, aqui em Portugal dizer dona do seu próprio nariz, não é? Ser dona do seu nariz. Acho que só depois que a minha filha nasceu. É que isto começou Acho que tudo. nem foi depois que minha filha nasceu, mas no entretanto do trabalhar aqui. Sim. E acho que sim. Aí comecei a pensar depois também da experiência que eu ganhei e adquiri no trabalho. Comecei sim a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer. Os filhos filhos quando mudam. entram. Acho que nós mulheres ficamos mesmo, mudamos mesmo, não tem como. Então a sua professora foi a mãe? A primeira, sim. Sim. Sim, ela me ensinou as receitas básicas, mas não foi fácil, não é assim, cheguei, comecei a fazer e correu tudo bem, não. Correu muita coisa, correu muito mal, joguei muita coisa fora, até a coisa dar certo, não foi logo assim de cara, não. Foi testes e insistir. E testava em quem? Em casa, na família? Testava em casa, sim. O meu paladar também já era ótimo para doce, né? Por isso, Sim, pois. acho que a mais crítica de todas era eu Pois. mesma. Gosta mesmo de Eu doces. nessas coisas eu acho que eu também era boa para fazer isso. Porque eu sou muito crítica. Faz um pedido lá para casa. Para eu fazer testes. Sim. Pois é isso. Se está a pensar em lançar um projeto de doces e não tem quem limpa o tacho, chama a Ruth. Exatamente, é sempre bom ter assim essa opinião. Mas se precisar. Eu sou muito, Se não tiver uma receita nova, eu trago aqui. pode trazer, traga. Para dar as Pronto, estrelinhas. E foi daí que comecei a receber pedidos e ia para a rua. E mesmo sem pedido, sem encomenda, eu fazia mesmo fixo todos os fins de semana. Enchia as geleiras e ia para a rua vender. Ia para lojas, ia para o centro comercial, ia para lugares onde eu conhecia. Porque conhecia muita gente, eu trabalhei 6 anos dentro do centro comercial. Então, eu conhecia muita gente e comecei a vender para essas pessoas que eu conhecia. Ia batendo nas lojas, olha, estou a fazer isso agora, quer experimentar? E eu oferecia. Eu sempre fui boa vendedora, então. Exato, eu já vi isso em vendedora filmes. de mim mesma. Eu já vi isso em filmes, pessoas que fazem isso nos filmes, pronto. E eu pensava, realmente, mas é preciso ter lata para fazer isso, não é? Preciso ter, em português diz também, lata, é preciso ter lata, é preciso ter... é preciso, estar à vontade, chegar ali e fazer isso, é engraçado. Acho que é um comentário de situações, ou seja, não é só a necessidade, a vontade de bulir, de mudar. A situação em si faz a gente ter esse impulso, essa coragem que às vezes falta. E não recebeu nãos? Muitos, mas então, não e se alguém era estiver nada... na mesma situação que a Gabriela estava na altura e tiver a receber nãos, o que é que deve fazer? Insistir, acreditar e insistir. E nunca se pensa, se calhar isto não é bom o suficiente? Assim, eu sou muito eu posso crítica e exigente. assim, porque assim já funcionou, não é? Já tem muitos anos de negócio. Exatamente. Eu sou muito crítica e exigente. Eu acho que tem certas coisas, como produtos alimentares, a gente tem que estar sempre a inovar mesmo. E mudar, e alterar, experimentar. E se achar que não está muito bom, muda de novo. E também ser capaz de aceitar alguma crítica, não é? Ou alguém que diga não, porque isto, porque não é? Mas é essencial, é essencial. Em sempre tudo, que eu em todos entrego, os projetos. Exatamente. Sempre que eu entrego uma encomenda, no dia seguinte eu envio mensagem para saber a opinião do cliente. Seja cliente novo, seja cliente antigo. Eu envio sempre mensagem para saber se correu bem, se estava tudo bom. Não só o aspecto, porque às vezes a pessoa foca muito no bonito, né? Na minha área, às vezes os bolos ai, aquele bolo bonito. Mas não é só bonito, tem que estar gostoso. Estava gostoso? Às vezes eu que tenho que perguntar, porque a pessoa diz, ai, estava muito lindo o bolo. Mas estava gostoso? Estava bom? E já ouvi algumas críticas, sim, e foram ótimas para eu melhorar. Preparar para pensar e experimentar e dizer assim, se calhar eu posso aqui mudar mais qualquer coisa para melhorar esse produto. Sim, é essencial. Portanto, uma pessoa que esteja nesta fase, que está a bater às portas, mesmo que receba ou não, deve continuar, não é? Acreditar no seu projeto. Melhorar, mas procurar também estudar, melhorar. Portanto, também sim. ver o que é que pode aqui melhorar. Estudar, pesquisar, melhorar sempre, todos os dias. E aqui esta parte das fotos e das redes sociais também ajudou a expandir? Ajudou muito, sim. Eu migrei para o Instagram ainda há muito pouco tempo. Eu ainda era aquelas pessoas meio facebookiana, né? Como a gente diz. Mas sim, o Instagram e as redes sociais é vida, né? Hoje em dia, se você não estiver lá, você não existe. Exatamente, é isso. E já agora estamos a falar de fotos. Queres ver fotos? Quero. Era mesmo isso que me estava a apetecer, porque assim ficamos aqui a abrir o apetite e o paladar já.
Vamos lá ver as Então, o que é que fotos. estamos a ver aqui? Pedimos para que nos comente e que produtos é que são. Sim, isso foi na Páscoa agora, desse ano. Esse era um ovo especial Kids, né? Onde a criança montava o seu próprio ovo, recheava. Tinha uma banda de cada, um era chocolate branco, outro chocolate ao leite. E duas bisnagas também com recheio. As crianças recebiam o ovo com as besnagas Fechadinho, e depois como faziam... tá ali atrás, com o tecidinho. Sim. Abria e tinha lá as gominhas, as pintarolas, tudo que é preciso para tornar aquilo bem guloso e Sim. bem cara de criança mesmo. Que giram. Isso nunca tínhamos visto, um que desse do yourself, do DIY. Ai, maravilha. Ai, que São eram maravilha. as versões mais Então, são ovos com docinhos. recheios. E aquele recheio que está lá, assim, mais líquido, é o quê? O de cima é ninho. É um leite em pó. Por exemplo, o das Gomas. Das gomas. É só das gomas ou tem O bolo? das gomas ele era fechado, mais ou menos um pouco mais acima do meio. Sim. Era mesmo fechado com um chocolate mesmo rijo. Ok, o Por isso, em ovo. cima, ele era só com os doces lá por cima, mas não tinha contato com recheio. Também Pois, era recheado porque com o outro brigadeiro. é recheado, o de cima, o que O tem de cima, as- aquele era todo de brigadeiro e Sim. o de baixo de Kinder. Também tinha recheio de Kinder, ninho e Nutella. Isso é tipo um É tudo cremoso. creme. É para comer a colher. É tipo bom. Era tudo É para comer a bom, colher sim. mesmo. Depende do conceito. É bom, É bem sabe guloso, bem sabe guloso mesmo. Bem Pois, guloso. Depois custa a sair. A Vamos seguir. lá, exatamente. E agora vamos Que aos giro, bolos. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, isto foi o quê? O bolo preferido de cada mês? Exatamente. O best-seller. Então vamos lá ver, em janeiro, tivemos ali um... Esse foi meu primeiro bolo que iniciou o ano, né? Sim. Foi um bolinho para uma princesa da Frozen. Acho que, se E eu não me como engano, eram diz- 4 aninhos. E que como tava diz que gosta fazendo. muito de temas da Disney, isto para si ainda lhe tem mais significado, não é? Exatamente. Tanto que eu sou mesmo focada na parte infantil dos bolos. Depois tem um Fevereiro unicórnio. tem unicórnio. Março tem um bolo do Sporting. Não é a minha equipa, mas Pois, eu calculo, é brasileira, não deve ser do Sporting. E estes bolos, cada um tem uma... Como é que eu ia te explicar? Como é que surgiu, porque não falámos sobre isto, esta parte do cake design, não é? Exatamente. Dos bolinhos do pote, começou as pessoas a me pedirem para tentar fazer esses bolos em formato bolo de aniversário, bolo grande, né? E eu no início fiquei bastante assustada, porque eu disse, não sei se eu consigo, porque o bolo de pote ele é todo úmido, o recheio é mole, o bolo não tinha estrutura nunca para manter um bolo para cortar. Claro. Tinha que fazer muitas alterações. Entretanto, depois comecei a fazer um bolo, comecei a oferecer. Então, posso fazer uma taça grande. Em vez de ser pote, posso fazer um bolo numa taça. E comprei umas taças, assim, em acrílicos, em acrílico bem grande, assim, e montava o mesmo tipo de bolo de pote dentro dessa taça, velinha, um topperzinho, a dizer parabéns, qualquer coisa. Mas e depois quando as pessoas abriam aquilo... Não dá para abrir. Aquilo tinha que ser tirado, tipo, servido como sobremesa. Ok, Daria tipo para bater assim os à parabéns. colher, não é? Cantar os Exatamente. parabéns. É giro, porque é uma boa ideia, porque há muitas pessoas que não gostam de bolo de aniversário, não é? Há muitas pessoas que não gostam de Olha, bolo. era o que eu conseguia fazer naquela altura. Mas depois comecei a ensaiar, fazer ali Os bolos uns mesmo. bolinhos, sim, para cortar. As pessoas acreditavam tanto em mim que acreditavam mais do que eu mesma. Dizia assim, ai, mas esses bolos de pote são tão gostosos. Vá, você consegue. Eu ouvi muita palavra positiva, sabe, por acaso, Você nesse meu consegue início. fazer um bolo Você bom. consegue, vai. A gente, como sair, vai ficar bom, de certeza. Mas eu não sei decorar, eu não sei, não vai ficar bonito. Porque eu sou muito crítica. Então, eu queria fazer uma coisa perfeita. E sabia que não tinha a mínima condição para isso, que eu não sabia para onde ia. Foi daí também que eu resolvi estudar. Também. Então foi fazer aqui formação nesta Fui área. fazer formação. Não foi especificamente em bolos. Os bolos eu continuei mesmo a fazer e eu fiz a formação em pastelaria, gestão e produção de pastelaria, mas também dá sempre a base que a gente precisa da construção do produto. E os bolos eu acho que a insistência, o fazer é que aperfeiçoa mesmo. Mas e como é que aprendeu a fazer aquela parte toda Fazendo. do design? É Bonito. só Fazendo. fazendo, não foi o fazer que eu aperfeiçoou mesmo isso. Isto tem que haver aqui uma mão, porque Sim, eu só sempre- chegar aí... Eu sempre tive muita ligação com arte, com coisas assim
Minha mãe dizia que eu gostava de corte e costura, mas Pois. não especificamente corte e costura, mas de fazer modelagem, de brincar com modelagem, de brincar de pintura, de brincar de cortar, de brincar E de... depois, no fundo, agora aqui era os bolos, era fazer isso Era com um os bolos, bocado não é? isso, é. E foi mesmo experimentar e fazendo. No início não começa bem, não fica muito Sim. bem. E vai Mas se depois já melhorando. temos aqui bolos muito bonitos, não é? Vimos estes, estávamos a ver, e temos mais fotos, não é? Para ver. Vamos continuar a ver, para ver aqui as várias coisas. Muito Então, e mais. agora aqui o que é que temos? Aqui agora já temos um conjunto dos bolos com mais, já quase um pack de festa, não é? Exatamente. Esses packs eu comecei a explorar, mas eles na altura do Covid. Pronto, Quando as pessoas estavam em casa e já não se fazia grandes festas. No máximo batia os parabéns com a família que estava em casa, alguém mais Um bolinho próximo. pequenininho. Exatamente. Eram kits que dava na mesma para fazer uma mesa bonita, ficar Sim. uma mesa bonita, sendo que com coisinhas mais pequenininhas. Portanto, e estamos a ver o quê? Tem umas bolachas ou É os uns... kits mais básicos, normalmente são bolachas Sim. que são no palito, que as crianças adoram, que é tipo chupa, bolachas decoradas no palito, cupcakes, cake pops, são Sim. bolinhos também no palito, bolinhos, não sei. brigadeiros. Normalmente é o que é mais pedido mesmo, Sim, são os produtos eu acho que agora mais... está um bocadinho na moda estas coisas todas, não é? Esses Toda a são gente os gosta. produtos E mais tem ali, básicos. e tem uns muito giros, aquele Sonic está muito giro. E a tartaruga cá em baixo. E a É tartaruga. tudo personal. Olha, o que eu estava a falar. Este é os tais bolos que eram Das quase taças, sim. tipo, eram tipo os bolos do pote, não é? Portanto, isto só dava para comer com a colher cá por cima. Só. Isso Mas depois tem que eu bom parei. aspecto. Muito bom, é muito bom. Depois que eu parei de fazer para aniversário, ainda assim continuei a fazer porque as pessoas pediam, não é mesmo? Sim, claro. Mesmo tendo bolo de aniversário, ainda queria. Meu primeiro bolo. Seu De primeiro pasta. bolo. De pasta. Primeiro bolo que eu estiquei a pasta e cobri. E esse foi o resultado. E eu Miguel. fiquei encantada que eu tinha conseguido fazer um bolo de Consegui, pasta. do Pikachu. Com um boneco em si. O Pikachu. Tá Não é o bom, Pikachu. tem bons Não tem pés. nada a ver com o que eu consigo fazer hoje, mas é para a evolução. E cá Isto está é o os tais bolo bolos do do pote. pote. Os Eu bolinhos devo do gostar pote. disto. Deve ser mesmo bom. E tinha Gosto, vários. tá É bom. fresquinho. Sim, gosto, eu gosto sempre. É um bolo fresco, tem que estar no frigorífico. E isto aqui? Pronto, isso eu fiz numa altura também que eu fiz feira. Quando eu comecei a fazer, fiz feira lá na minha zona, que eles faziam acho que de 15 em 15 dias uma feira. E para não ser só os bolos de pote, eu fiz também a torta, isso chama-se torta fria. É uma torta de pão, feito com camada de pão umedecida, maionese, faz assim um recheio também. Isto é uma coisa muito frango. maravilhosa que é difícil de explicar o que é. Já comeu? Mas sim, É bom, não é? sim. É muito bom. Da minha querida amiga brasileira. Ela diz que não é muito brasileira, mas sabe fazer estas coisas. E eu gosto muito. É uma amiga. Agora, assim, se eu lhe disser o nome aqui na televisão, matava-me quase às costas. Isso é uma das coisas muito, muito, que se faz muito em festinhas no Brasil. Sim. Muito mesmo. E dá para decorar e tudo, dá para fazer vários tamanhos. Fazem coisas bem E vários deliciosas. recheios diferentes. Isso já para indo para a Mas parte não do sei bem salgado. explicar o que isto é. Mas é salgado, pois não sei bem explicar. É quase tipo um pão com patê, pronto, por aí. depois tem algumas Exatamente, batatas, assim. exatamente. É isso. É por aí. Sempre, sempre por aí, mas é bom, é Já bom. acabaram as Continuamos? fotos? Já acabaram as senhora. fotos. Pronto. Queria-lhe só perguntar, então nós já vimos aqui o que é que algumas das coisas que podemos encontrar. Então, brigadeiros, ovos. Muitos brigadeiros. Os ovos são sazonais, né? Na sim. altura, pronto, eu tenho algumas coisas que faço só em datas comemorativas específicas. Ah, ok. Não Como tenho os sempre ovos. disponível, como os ovos, exatamente. Pronto. Ok. Cake pops. Cake pops, Macarrões. Cupcakes, macarrões, Sim. bolachas. tem muita coisa. Tem muita coisa. Portanto, Tem muita as coisa. pessoas a irem à página. Exatamente. E alguma Pedir a dúvida? ementa, dizer o que pretende. E assim, tem muitas opções de escolha. E através das redes sociais podem entrar em contato consigo para Sim, sim. tirarem dúvidas e Com isso. certeza. É, redes Podem. sociais. Muito Estou bom. sempre disponível, quase sempre. Vai sempre. Quando eu puder. Sempre que possível. Sempre que possível, exatamente. Possível. Quando eu não estou no fabrico, eu consigo responder. Nós já vamos continuar a conversa, porque agora temos o quê? Nós vamos mudar de cenário, porque nós Exatamente. somos assim. Exato. Então vamos passar um vídeo e já voltamos. Fique connosco.
Cá estamos nós de volta, prometemos noutro cenário e cá estamos. E já estamos e muito bem acompanhados. E antes de falarmos sobre isto aqui, ainda comentar o vídeo que vimos, porque vimos muitas coisas no vídeo. Vimos imensos brigadeiros. Vimos imensos ovos a serem feitos, não foi? Foi uma delícia. De Oreo. Sim. Eu vi. Os brigadeiros, reparámos até naqueles brigadeiros, por acaso, sim, aqui não temos nenhum, ia ver se tinha, mas não temos, com as pintarolas, com os smart, bem, isto é tudo marcas, com aquelas drageias, chocolates coloridos. drageias coloridas, é este o nome que aparece quando não tem marca, drageias coloridas. Sim. É bem giro, os miúdos gostam muito daquilo. Adoram, adoram. É um brigadeiro, é gourmet, é da linha gourmet, que é feito mesmo com chocolate. Não é feito com achocolatado, nem com cacau. Porque tem várias, aproveitando também isso, eu deixei os meus cartões ali, mas tem vários tipos de brigadeiros, não é? Sim, vários. Quer-nos explicar isso? Tem os tradicionais normalmente são feitos à base de leite condensado, o chocolate em pó, o cacau. É mais ou menos nessa base o de chocolate. E os gourmets levam sempre o chocolate em si, o chocolate branco, um chocolate 70%, um chocolate ao leite de qualidade. Portanto, é um chocolate bocadinho em diferente. tablete, são esses chocolates. Isso, como se fosse esse. Portanto, é um bocadinho diferente, não é? Tem É aqui diferente em vários, sabor, em textura. Sim. assim, para clientes mais requintados, não é? Às vezes, mas os tradicionais têm o seu lugar no coração sim, que sim, porque eu todo acho que os mundo tradicionais pede. não há nada como substituir. Não tem. Porque aqui havia uma coisa que diziam que é nacional é bom, o que é tradicional é sempre bom. Ainda sobre o vídeo, vimos também, nós temos aqui uma maçã, não é? Sim, Mas as suas maçãs tinham uma coisa especial, quer-nos explicar? tinha, sim. Antes de levar a camada de chocolate, ela leva uma camada de caramelo. Só que não é um caramelo de vidro, é um outro tipo de caramelo que fica cremoso, Porque a nossa... mordida. Eu não sei, já comeste a maçã do amor? Não. É com caramelo de vidro, que ele estala. Ele estala, não é? É que eu só comi uma vez e não comi até ao fim. É Querem enjoativo. Mas é Querem que eu difícil vos de comer. conte? Não. A maçã estava Eu podre. não sei se eu posso contar esta história. Será que eu posso contar esta história? Não tem nada a ver com o projeto. Não tem nada a ver consigo. Mas eu estava nós tínhamos uma feira popular há muitos anos atrás. E eu fui comer isso. E era miúda nova, assim. Sim. Era muito gira na altura. E veio um rapaz, não sei de onde, e eu estava a comer aquilo e mordeu a maçã. Ele? Sim! Uma grande lata. Exatamente. Levava com a maçã. Olha, Cláudia! Deixa a maçã. Perdeu a maçã. Só que eu demorei um bocadinho. Isto foi assim. Isto foi eu. Como assim? Tipo, não sei o que é que aconteceu. Não sei o que é que aconteceu. Então eu um grupo de rapazes e eu de repente disse: eu não vou aceitar isto. Virei-me para trás. Fui a correr atrás deles e depois disseram: não sou eu, tomam todos. Parecia assim aquelas velhinhas a dar com o chapéu. Pronto, a minha reputação foi-se agora. Ainda E bem, nunca ainda mais bem comeste gostei. maçã? Nunca mais comi a maçã Eu do nunca amor desde provei. aquele dia. Nunca Pois. provei. Portanto, eu acabei por não provar essa maçã. Portanto, a sua deve ser melhor. Essa que eu trouxe não tem aquele caramelo. Esta não tem o Essa caramelo. tem só o chocolate, porque depois Mas tem várias porquê que põe opções. o caramelo porquê? Porque faz aquilo ficar assim O caramelo tipo fica mais guloso. É uma mais questão de guloso gosto. ainda. Tem várias opções. Pode ser só com o caramelo de vidro, pode ser com chocolate, como tá essa. E pode ser aquela que leva uma camada de caramelo. Mas é um caramelo cremoso, mas que ele não gruda ao toque. Então é um caramelo Nunca que não é experimentei muito tal coisa. fácil. E é nunca uma tivemos receita não é aqui a muito fácil. maçã. Nunca tivemos, nem a do Nunca. amor, nem esta. E essa é só com chocolate. E esta é também. só com chocolate. Acho que sobre o vídeo já fizemos as perguntas todas que Acho que tínhamos. sim. Não é? Teve muitas fotos também de bolos que eu fiz no início quando comecei a fazer os meus primeiros bolos. Que eu fazia com chantilly, que era ok. aquele trabalho mais do chantilly, mais simples, que hoje em dia já não utilizo o chantilly. Pronto, pois Mas- já estamos noutro nível, É não é? outra moda. É. E então, Então, o que mais temos já na mostramos mesa? aqui a maçã, não é? E até podemos mostrá-la, não sei se já mostraram em pormenor, porque esta aqui tem chocolate, mas também está toda Decorada. decorada, toda bem bonita para a festa. Olha, tão linda. É tudo a condizer com o tema da festa, é tudo Sim, feito mesmo conforme a cliente exatamente. pede. Nós temos aqui o exemplo do que poderia ser uma festa, não é? Sim. Pronto. Então pode-nos ir explicando as coisas que temos aqui. Vamos apontando e aqui a nossa câmara woman. Pode ser. Nós temos uma câmara woman, sim. Então, se calhar começamos por aqui. O que é que nós temos aqui, Pode Gabriel? ser. Esses são os wafers. Que são. depois dela mostrar eu queria virá-los ao contrário, porque senão eles pensam que são só tipo bolachas, mas não são. Sim. Olha, São vê cobertos mesmo com aquelas chocolate. coisinhas. O Pois. relevo. E decorados.
Opa, tão Estão giro, muito não é? bonitos. Olha aqui E os o miúdos formato. gostam muito destas bolachas, portanto E ficam os meio... miúdos, Eu as penso miúdas, sempre nos os miúdos. adultos, Os miúdos gostam, sim, pronto. todos. E depois passamos para Ali à onde? frente temos um Um brigadeiro. brigadeiro todo. São brigadeiros, sim, normais, tradicionais, que também podem ser decorados, personalizados, de acordo com Portanto, o que tem tema da aqui festa. uma rosinha estes, É um não é? detalhezinho em cima para também estar ali dentro do tema, na mesa. Temos aqui, temos este também, rosinha. Pronto. E Mas agora? ali temos os macarrons no pratinho. Macarrons, Os ok. macarrons, gosto de macarrons. Com o cupcake. Não, pop. cake pop. Cake pop. Cake pops. Cupcake é As este. crianças também É este. adoram Também isso. gostam, porque o cake pop é aquele bolo que leva assim meio... Ele leva um doce à mistura e depois é ali feito umas Estes são os bolinhas. macarrons que Sim. estamos a ver. Não vamos Sim. aqui baralhar o pronto. pessoal. Estes são os macarrons. Exatamente. Pronto. Vários sabores de macarrons. Vários sabores também. E recheios Exatamente. Também. Também. É Sim, só já esco- são é só pré-definidos. Agora vais virar para mostrar. Agora- Esta Cláudia é uma pró, não é? Ora, aqui Não é à toa que está. ela está aqui há 5... Quantos anos? 5, 6 anos? Não te cuspas para cima dos bolsos, Cláudia Sofia. Temos aqui os cake pops. É os cake pops. É, agora Sim. acertei. Que estávamos a explicar Sim. que porque é que eu acho que os miúdos gostam disto. Porque isto é tipo meio bolo, meio É tipo recheio, um- tudo, sim. tudo ali. É mais Sabe aquela lembrar. pirâmide Sim, a de pirâmide. chocolate? É Sim. mais ou menos isso. Sim. Que é aquilo que os miúdos mais gostam dos coisas. Na pastelaria. Porque é meio... Lá está, eu acho que tem a ver com a textura, não é? Acho que é por isso que Eu é acho bom. porque E faz lembrar um chocolate? chupa. E depois também é chocolate, é o chupa. E lá está, as decorações, não é? Aquilo é feito com pasta de açúcar. Pasta de açúcar, tudo. Tudo muito bonito. Só É esse aqui muito não. Só o docinho. cupcake aqui não. Só o cupcake, vá, E Cláudia. agora sim, mostra-nos o temos os cupcake. cupcakes. Onde é que dá jeito? Aqui, deste lado? Vamos juntar. Mostra 2 cupcakes. Olha, tão bonitos. Isso também tem. A Cláudia, olha os brigadeiros. Já estão de parte. Ela Era por causa da estava a ver imagem. se tinha o bolso. É por onde é que causa da estava o imagem. bolso. E agora? Então temos os cupcakes. Os cupcakes, que massas é que têm? Várias massas também. Não. Não? Esses não, porque esses é mais decorativo. Ah, ok. Normalmente são massa de baunilha, chocolate. Uhum. Se a cliente quiser algo diferente, é só falar. A gente, se tiver possibilidade, faz. Pronto, mas Pode normalmente ser é só recheado ou mais. não. Ah, recheados ainda. Pode ser recheado ou Isto é mesmo não. docinho. É mesmo uma pessoa que gosta de doce e que percebe que isto ainda pode ser um bocadinho mais Um pouquinho doce. mais guloso. Exato, mais goloso. Esse E- está com butterscream, Pois. que é uma das coberturas que eu também utilizo. Normalmente E mais que em agora bolos se de usa adulto. muito, não se é? usa muito. É. Sim. Eu normalmente faço mais para bolos adultos. Como o meu foco é mais o público infantil, infanto-juvenil, eu trabalho muito a pasta de açúcar, que eles adoram comer isso. Adoram comer isso. Eles comem Eu tudo. também sou infantil juvenil, que eu pronto. também adoro pastas de açúcar. Mas os adultos, quando não são mais chegados, é o Sim, buttercream os ou a adultos são ganache. mais. Sim. É outras coberturas. Agora temos ali umas bolachas. Umas bolachas. bolachinhas. Muito fofinhas. Essas são com impressão em pasta. Com impressão. em Elas caixa. podem ser mesmo... Olha, assim já se vê um bocadinho melhor, sem deixar cair. Pronto, já conseguem ver que tem lá a impressão dos desenhos que a pessoa quiser, Pronto, não é? o tema que eu escolhi para trazer é um tema que está muito em alta agora, que foi, acho que, um dos últimos filmes da Disney infantil para as meninas, que é o Encanto. Sim. E então, Então são eu os pedi muito personagens. esse tema agora. É. Então são os Então, personagens. É a casa, o madrigal e os Ai, personagens. É a E claro que eu casa. já assisti, né? Claro, pois não é poderia isso. ter deixado Para de assistir fazer logo os no doces tem de lançamento no assistir. cinema. Pois, Claro. Não, eu não tenho menina, portanto não faço pronto. ideia do que é que são os filmes que as meninas veem. E a tua menina ainda é pequena, ainda não pede filmes, não é? Pronto, exato. As bolachinhas também têm várias opções. Pode ser assim, pode ser decorada só com pasta. E são sempre redondas, podem ser Não, quadradas? podem ser com formatos até com... sim. com outros formatos assim para pôr no prato, para pôr no palito, como essas que estão aqui. Pois, porque nós temos aqui são bolachas, em não sei se pasta. vocês estão a ver, agora já a nossa câmara humana irá dar. Temos aqui bolachas no palito, como há bocado nos tinha falado. Essas são decoradas só com pasta. Opa, são tão bonitas. São bolachinhas de baunilha também, amanteigada de baunilha. E temos um cake pop à frente, muito bem. Mas eu acho que o facto de ser assim no palito, os miúdos acham Gostam piada, muito. não é? Eu também. É logo... E fica bonito na mesa, porque dá altura, dá uma Sim. visibilidade Muito giro. legal. E ali à frente, o que é que nós temos? Pronto, aquilo é um produto que está bastante na moda agora. Então, Exatamente. conte-nos da moda, porque nós precisamos de saber, precisamos estar na moda, precisamos estar in.
É exatamente a mesma coisa do cake pop, com formato de gelado. Pois. É porque eu estava a perguntar aqui à Gabriela, em off, quando eu olhei para aquilo, mas aquilo é gelado, aquilo vai derreter? O que é que é? Porque parecem uns mini gelados daqueles de uma marca que nós não vamos dizer, não é? Parecem uns a marca mini. branca. Pronto, qualquer. Também tem da marca Sim, exato. Mas parecem esses. Pronto, mas nesse caso, alguns podem levar recheio também no meio. Tem pessoas que fazem como semifrios. Por exemplo, se for um doce, pode ser um doce francês, por exemplo. E virar uma espécie de um semifrio por dentro, onde você corta e tem várias camadas. Ai, que giro. E os miúdos Mas que pegam nesse nisso e comem caso- assim quase tipo gelado. Nesse caso, para festas, não dá para fazer assim, né? Pois. Pronto, eu faço tipo bolo. E só que eu misturo... Esse é de nozes com doce de leite. Tem pedacinhos de nozes, tem pedacinhos de doce de leite crocante. Parece-me bem. E o Pode ser. bolo. Sim. E tem de pintarolas também, que as crianças adoram. Sim. Tá aí a mistura. E chocolate por fora. E então, Gabriel, Aqui está tudo, não é? isto tudo. E o bolo? Um bolo destes, quanto tempo é que demora a fazer? Ai, umas boas horas. O que é que dá mais trabalho? Dentro ou fora? Fora. A decoração. A decoração é o que leva mais tempo. No meu trabalho é sempre a decoração. Porque tem muitos pormenores, não é? E um bolo de 3 camadas dá mais ou menos para quantas pessoas? Assim, serve bastante. 20... É assim, depende da maneira como corta o bolo. Umas Exato. 50 pessoas 50? dava. Portanto, este bolo daria para 50 pessoas. Isto é quase um casamento. Podemos Sim. casar alguém Tem que já saber aí, cortar, pronto. assim, essa questão do cortar o bolo é agora uma coisa que a gente tem batido bastante, porque a maneira de cortar o bolo tradicional não é a mais adequada para esse tipo de bolo. Sim. Né? Porque Porque o eles são cliente muito está a altos. pagar por diâmetro de bolo, por quantidade de fatias. Então, se servir uma fatia desse tamanho, Sim, já não dá. já não dá. Mas vale servir. A gente costuma indicar que o corte seja na horizontal, assim, reto. E daí, vira-se para um outro prato e pode-se cortar, assim, os retângulos. Ele rende muito mais, mas vale cortar, assim, a pessoa comer 2 vezes, se for o caso, tá? Do que cortar aquela fatia tradicional. Que a E pessoa, às vezes, não come todo. Não come tudo, porque não Dá rende. 2 garfadas. Normalmente, o bolo é a última coisa que se corta e a pessoa já está, às vezes, com a barriga cheia, né? Vamos se dizer. Então, a gente indica sempre que faça o corte dessa maneira, para ele render mais fatias. Exatamente, e para dar aquelas fatias que normalmente quando as pessoas contratam um serviço ou pedem o bolo, dá para X fatias para dar para essas exatamente. A gente calcula sempre, eu faço sempre para mais do que aquilo que o cliente pede, né? Justamente a contar que a cliente depois não vai cortar tão Corretamente. certinho como, por exemplo, eu cortaria, né? Então, eu faço sempre que dá um bocadinho mais. E dá sempre a dica? Dou sempre a dica. Sim, normalmente sim. Até tem os flyers também que indicam como é que se deve isto tudo cortar o preparadíssimo. bolo. E para organizar as festas, há algum pack de festas? Como é que packs funciona? prontos já, há packs de festa em casa, que são aqueles exemplos que a gente viu ali. São os packs mais pequeninos, com bolos pequenos e quantidades pequenas de doce. Há packs de festas grandes. E a pessoa também pode montar o seu pack como ela preferir. Portanto, pode escolher umas bolachas, a exatamente. imitação dos gelados, já não sei como é que chamou isso. Pronto, escolhe isto, isto eu gosto, isto eu não gosto. Exatamente, pode montar o seu próprio kit, como ela preferir, porque tem muitas opções. E pode não agradar, os kits fechados podem não agradar a todos. Sim, a a toda pessoa a tem gente. sempre a possibilidade de fazer o seu kit. E há quantidades mínimas? Há quantidades mínimas, sim. Ok. Sim. Tem coisas que não vale a pena fazer poucas quantidades. Tem outras que eu já consigo, tem outras que já não dá muito jeito. Então, tem sempre uma quantidade mínima. O melhor é entrar em contato com a Gabriela. E como é que podem, era isso que eu ia perguntar, como é que podem entrar em contato com a Gabriela? Ali, olha aquela câmera ali. No Instagram, pelo WhatsApp. Pode falar ali para aquela câmera. Tá bem? Sim. No Instagram, pode procurar Entrelaçados, por by Gabi Ricon. E encontra lá o meu contato do WhatsApp, pode mandar uma mensagem. E com quanto tempo de antecedência é que tem que falar consigo? Para ter certeza que no dia certo tem o que precisa. Quanto mais, melhor, né? Não tanta, máximo de 3 meses. Sim. A partir daí, depende do tamanho da festa, dos produtos que a pessoa vai querer. Se for só um bolo, uma semana, depender se não for um bolo de 4 andares. Bolo para 200 pessoas, Tudo assim. bem. Mas é isso, corre sempre o risco da pessoa de eu já não ter espaço na agenda. Pronto. Então, Por isso quanto antes, melhor. Já marcar Para o dia, garantir, pelo menos, para garantir, não é? Daí, 15 dias é sempre o ideal. 15 dias já consigo. Já mês. consegue, mais ou menos, gerir isso.
E E é festas de aniversário. Sim. Sim. Mais algum evento que já tenha feito sem ser festas de aniversário? Não. Baby showers, Ah, ok. batizado. Batizados normalmente já tem mais pessoas, Batizado, sim, tudo mais a grande. não é? Tudo mais à grande. grande. Já dá Mas assim é mais tudo à desafio. volta das crianças, não é? Pronto. É como eu gosto. É desta área que gosta. Muito bem, Gabriel. Temos que nos despedir. Temos, sim, Muito senhora. obrigada, parabéns que pelo seu agradeço. projeto. Obrigada. Tudo bom para si e para os seus meninos? E para Meninas. estas meninas, Meninas. pois é, Duas. meninas. Tudo bom para si, para as meninas e para o projeto também. Continua Obrigada. aqui a crescer, está bem? Os Sim, espero. entrelaçados. Assim espero. Muitos projetos bom. aí para o futuro. Ah, pois vem cá nos contar? Sim, claro. Sim, com certeza. E pronto, nós nos despedimos por agora, porque vamos retomar no próximo programa. Vamos, só que o próximo programa, Cláudia, Ai, não é já no próximo Não me dia. digas, é já. Não é. Porque nós vamos de férias. Eu sei que não sei como é que vão viver Nós sem merecemos, nós. portamos mas nós, bem, sim, portanto, nós portámos-nos merecemos. bem, somos umas meninas lindas Sim. e precisamos também descansar. e de criar aquela saudade nas pessoas. Exatamente. Então, desejamos assim tudo bom, não Tudo é? bom. Tudo bom. Nós Continua a assistir, voltaremos. porque a Curiax TV não para, meus amigos, não para. Portanto, é para estarem aqui, muitos programas, muitas séries, muitas coisas a acontecerem. Portanto, Mas se continuem. bater aquela saudade, Tem o YouTube, Pois claro. porque sim, os nossos programas, inclusive este, mesmo nas nossas férias, vão estar a continuar a aparecer no YouTube. exatamente. E também temos as nossas redes sociais, etc, etc. Portanto, nós voltaremos. Até ao próximo programa, como sempre dizemos, de segunda a sexta, às 15 Pelas horas. 15 horas. Estamos aqui. Tudo bom? Portem-se bem, não comam demais, que não faz muito bem, mas comam um bocadinho. Aproveitem, Exatamente. aproveitem, que voltaremos com toda a alegria, com mais convidadas, mais projetos. Tchau, tchau. Tchau.